Estamos de volta, o assunto agora é economia. Se você acha chato o assunto, garanto para você que não será. Nós precisamos entender o porquê de algumas situações, até para a gente ter um planejamento financeiro na nossa casa. Tudo aumentou muito, né, gente? Gasolina, né, a comida, o poder aquisitivo das pessoas caiu bastante. Será que tem relação? O que está acontecendo? Para nos explicar, eu convidei o administrador Thiago Colombo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gi. Muito obrigado. Bom, por que a gasolina está tão cara, Thiago? Bom, Gi, é uma questão de relação entre preço do real referente ao dólar. Essa é a primeira condição que a gente tem que avaliar. Fiz um levantamento há pouco tempo atrás, onde a gente pegou o mapa do combustível ao longo dos últimos 20 anos. O nível de petróleo continua o mesmo, Os valores, eles pouco se alteraram, claro, teve picos e vales ali nessa situação, mas basicamente o mesmo. A única coisa de diferente que está é a variação cambial, que antes oscilava ali entre R$ 2 e R$ 3 e agora nós estamos entre R$ 5 e R$ 6 quase nessa situação. Ou seja, automaticamente o preço do combustível ele vai praticamente dobrar do que era lá atrás. Então, na verdade, tem a ver, não é a questão do petróleo, mas a pandemia ajudou, né, com isso, com essa situação do valor cambial, dessa diferença toda, então, Thiago? Durante a pandemia, quando nós tivemos março e abril do ano passado, nós tivemos uma queda do consumo de petróleo no mundo. Automaticamente o preço caiu também do barril do petróleo. O real, o que ele fez? Ele saltou. Mas como o barril do petróleo estava baixo, ele ficou equilibrado. E aí nós tivemos uma baixa no valor dos combustíveis aqui no Brasil. Então nós acostumamos, na verdade, com aquele preço de R$ 3,80, R$ 4 e ficou confortável para nós naquele momento. Automaticamente agora voltando o preço do barril de petróleo ao normal e o real não caindo, o preço do barril do petróleo ele vai aumentar. Então, é por isso que nós estamos pagando mais caro. Mas então, deixa eu fazer a pergunta aqui, o seguinte, por que a gente está sentindo tanto, então? Por que a gente está sentindo tanto? Você aí de casa, né, está sentindo tanto essa variação da gasolina, principalmente? Bom, então nós temos que considerar uma seguinte situação, tá? Não foi só a gasolina que subiu. Nós tivemos a carne que subiu, o óleo de soja que subiu, o arroz que subiu. Na verdade, nós temos uma inflação muito grande no Brasil nos dias de hoje, o que acaba impactando diretamente nas nossas vidas. E como nós tivemos também, durante a pandemia, uma paralisação, de certa forma, dos ônibus, enfim, nós fomos para dentro do carro e acabamos gastando muito mais combustível do que gastávamos antes. Automaticamente, dentro do nosso orçamento, isso inflou. E aí nós temos a percepção que a gasolina está aumentando tanto. Quando nós retroagimos para 2011 e dividimos um salário mínimo por quantidade de litros de combustível que ele comprava, dava em torno de 200 a 220. Hoje nós conseguimos comprar também em torno de 200 litros de combustível, ou seja, não teve uma variação tão grande. Só que nós acostumamos muito rápido com coisa boa, com preço baixo, e depois quando ele salta ou volta ao patamar normal, nós acabamos sentindo. Digamos que estamos vivendo o período normal. Que não fazia tempo que a gente não sentia. E esse poder aquisitivo, quer dizer, isso tudo que está aumentando, você falou da comida e outras questões, também está colado o que acontece no mundo, por exemplo, no mercado mundial, ou é alguma coisa específica só aqui do nosso país? Não, o mundo inteiro está sofrendo nessa mesma condição. Tá? Quando a gente pega os Estados Unidos, tem inflação, Europa tem inflação, aqui no Brasil tem inflação. Claro que aqui no Brasil a gente sempre tem uma inflação muito mais forçada do que em outros lugares por questões econômicas, políticas, enfim. Agora, nós temos isso no mundo inteiro. Ou seja, nós estamos sofrendo, lá estão sofrendo também. Então, não tem essa diferença. E assim, voltando à questão do combustível, né? Nós temos o álcool, o diesel, né? Comparando os três, hoje é melhor circular com algum tipo de carro específico combustível? Não sei se tu sabe me falar com relação ao custo-benefício, Thiago. Bom, o custo-benefício ainda para a nossa região é a gasolina. A gasolina. Tá? Em virtude de que existe uma composição entre álcool e gasolina, que é o que nós abastecemos. Algo em torno de 75% de gasolina e 25% de álcool. Se por acaso a diferença entre os dois for de 25% do preço, ou seja, se eu vou pagar R$1 no preço da gasolina e 75 centavos no preço do álcool, claro que seria ideal esses valores, né? Seria então indiferente eu andar com um ou com outro.
Baixou para 74, vale a pena eu andar de algo. Sim. É mais ou menos essa a diferença. É um caminho sem volta? Aquela pergunta que a gente... será que tudo vai voltar como era? Tudo meio parado o preço? A gente podendo comprar tudo. A tendência que a gente tem no preço do combustível em específico é para o próximo ano nós temos uma leve queda, saindo da faixa de 70, 72 dólares que nós estamos hoje, para cair para 67 dólares, ou seja, praticamente estabilizado. E o real, em contrapartida, vai continuar também basicamente igual, ou seja, é um caminho que nós vamos galopar aí por pelo menos mais um ano com o preço do combustível como está. E aí nós temos a inflação de tudo também acabar subindo. Ou seja, nós vamos ter que apertar o cinto para continuar vivendo. E não tem nada que é só uma questão, gente, é muito importante, impostos. Como se fala muito, né? Presidente e governadores falando de impostos, não teve alteração do percentual de impostos nos estados brasileiros. Ou seja, é uma questão de política cambial do Brasil hoje que nós temos isso. Daqui a pouco tudo volta, é isso? Mensagem rapidinho de esperança. Vamos voltar com toda certeza, mas a gente tem que trabalhar muito e passar por esse período de sofrência. Vamos! Sofrência! Opa, sofrência meio sexta-feira. Tiago, foi demais esse papo. Gente, economia não é chato, viu? A gente tem que saber para se planejar. Então, de repente, segura um pouquinho aí, mas enfim. Tiago, volte sempre ao nosso programa. Só me convidar. Tá bom? Obrigado. Gente, agradeço a participação de hoje. Hoje foi recorde, aqui é recorde. Você amanhã, então fica com a gente amanhã. A gente roda mais participações aí, ó. Um beijo no seu coração. Uma ótima tarde. Sexta-feira, coladinho, beijão, 1h20 da tarde. Espero